Queria saber, você foi uma criança que tirava boas notas na escola? Ou as meninas lá no fundo, né? Vocês têm tirado boas notas na escola? É, mas foi uma boa aluna, tirava boas notas, claro, arrebentar, gabaritava nas provas, não? Mais ou menos, dava para o gasto, passava raspando. Como é que é? Na média. Na média, é isso aí. E aí, pensa junto comigo. Que tipo de fator você pode citar para mim que você acha que fazia você ser um aluno na média? Ou alguns tiravam notas boas, ou outros que suava para no final do ano dar aquela passeio, ufa. Quais são os fatores que você acha que influenciaram mais você para tirar essas notas? Estudo. Então, por exemplo, quanto mais eu me dedicar aos estudos, minhas notas seriam melhores. Faz sentido. Mais alguma coisa? Verdade. Nós falamos o estudo a minha parte, aluno, e ensino parte dos professores. Verdade. Tive uns professores que me facilitaram demais o aprendizado. Outros já dificultavam. Mais alguma coisa? Interesse. Tem matéria que a gente tem prova lá que estou estudando com a Júlia, é visível, ela não gosta, não tem interesse pela matéria. Aí tem outra matéria que ela nem estuda direito, quando eu vou ver a nota lá, ela tirou total, aí fechou, né, que elas falam, fechei na prova, papai. Interesse. O que mais, gente? Como é que é? Esse é o pensamento, né? Investe no início, tá lá com a caixa d'água cheia, né? Assim, deixa arder. Não vou nem na aula, nem preciso. O que mais, gente? Não identificar. Grande verdade. Porque eu e você, a gente já deve ter questionado a gente mesmo, né? Eu vou usar a fórmula de Bhaskara quando? Eu vou resolver equação de segundo grau para quê quando eu for adulto? Mas é interessante que o Luiz Felipe falou, porque às vezes a gente não é orientado a, assim, cara, isso aqui vai ser importante para você, né? E é verdade, pastor. O que mais? Mais. É verdade. Não tem alguém que explique isso, né? E nem o lance do português lá, eu falei para a Júlia, falei assim, mano, se você não aprender português, cara, as outras você não vai dar conta. Até para matemática você precisa saber português, você precisa saber um problema e transformar ele em equação. Se não entender português, não vai. Grande verdade também. E você sabe que eu sempre questionei também o fato de, com 17 anos, ter que resolver a profissão para toda a minha vida? Na minha época era vestibular que chamava. Hoje tem esse lance de Enem, essas coisas aí, não é? E, por exemplo, a sua casa, você acha que a sua casa, quando eu falo sua casa, é seus pais, eles têm um determinante no seu rendimento escolar? Estrutura familiar, o que o pai e a mãe força ou não força. Quando eu conheci a Carla, eu lembro que ela falou assim, eu falei para minha mãe que estava cansada de estudar. E aí ela falou que eu podia ficar um ano sem ir na escola. Eu disse, o quê?
Ela deixou você ficar 1 ano sem ir na escola. Para mim era um absurdo. Mas a realidade de vida dela era essa. A importância dos estudos, não, na verdade, não havia importância nos estudos, né? Então eu queria trazer um pouquinho você agora para essa realidade, entender que a tua casa também pode interferir nas tuas notas. O teu relacionamento com seus pais pode ter interferido no teu rendimento escolar. E dentro desse raciocínio, eu queria que você começasse a pensar o quanto você respeitou os seus pais na infância. O quanto o valor dos seus pais, ou melhor, que valor seus pais tinham na tua vida. Obrigado, Simar. Deus abençoe. Qual é o valor que os seus pais tinham na tua formação escolar, na tua formação como pessoa, na tua formação de caráter, de personalidade? Que valor você dava para eles? Que você ainda dá para eles? Eu queria que você começasse a pensar nesse sentido. E se você se considera uma criança que você foi obediente aos seus pais. Ou se você foi uma criança que não tem obedecido ou tem sido rebelde. E aí, com essa análise da nossa própria vida, de como que a gente se comporta e como que a gente pensa os nossos pais, eu queria que agora você começasse a transferir isso como filho de Deus, filha de Deus. Qual é o seu comportamento e qual é o seu pensamento com relação a Deus como teu pai? Então, começa a fazer um paralelo com a tua vida de infância, como que você convivia com seus pais, qual era o valor deles e qual é o valor de Deus como pai hoje na tua vida. Amém? O tema da mensagem hoje, eu coloquei assim: vontade de Deus e o Kiko. Quem riu já pegou, né? Vontade de Deus e o que eu tenho a ver com isso? Esse é o pensamento. Amém? Então vamos lá. Texto base, Mateus 21, do 28 ao 32. Esse fragmento aí é uma parábola do Senhor Jesus, eu já explico o contexto. O Senhor Jesus está entregando a primeira parábola para discutir com os fariseus. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? O primeiro filho respondeu: não quero ir, mas depois arrependido fui. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam. Aí eram principais dos sacerdotes e os escribas. O primeiro. Então Jesus disse: em verdade eu lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Até o 32. Porque João Batista veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. E até aí. Vamos orar? Então, nós estamos sendo inquiridos aqui diante da tua palavra sobre que tipo de filhos nós temos sido na nossa vida natural e que tipo de filhos nós temos sido na nossa vida espiritual. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo tenha liberdade aqui no nosso meio. Nós somos vários tipos de terra, como foi dito aqui pela mãe. Nós somos terra fértil, terra árida, terra de solo pisado, terra cheia de espinhos, terra rasa, solo pedregoso. Nós somos todos os tipos.
Mas como o pastor Luiz disse, muitas vezes nós estamos no móvel e a gente vai ser puxado para o céu do jeito que a gente está. Mas hoje nós pedimos, Espírito Santo de Deus, vem fazer uma obra no nosso coração. Vem trazer revelação e entendimento, Pai, em que ponto a gente está na nossa vida de filhos. Qual é a real motivação do nosso coração? O que de verdade está escondido lá no fundinho do nosso íntimo? Traz à tona, Espírito Santo de Deus. Revela para nós aquilo que precisa ser revelado. Porque nós estamos passando por um momento de ação poderosa do Senhor na terra. Nós queremos fazer parte. Nós não queremos estar de fora. Por isso nós rejeitamos todo o nosso achismo, toda a nossa carne. Repreendemos toda a ação do inimigo aqui nesse lugar, nas nossas mentes e corações, em nome de Jesus Cristo. E entregamos, Pai, consagramos todo o nosso ser ao Senhor, Pai. Para que o Senhor tenha liberdade no nosso íntimo. Em nome de Jesus. Amém. Essa parte aqui é o relato da última semana de vida humana do Senhor Jesus. Última semana de vida humana. Então Jesus ele tinha entrado de maneira triunfante em Jerusalém, montado no jumentinho. Jesus faz uma obra de moralização do templo. Você sabe o que estava acontecendo? Lá no templo de Jerusalém estava tendo maior comércio. Por quê? Porque estava vendendo animalzinho que era aceitável para oferta, estava trocando dinheiro estrangeiro por dinheiro ali dos judeus. Para Jesus aquilo era uma casa de oração. Para os judeus aquilo ali era uma casa de comércio. Era como é que fala hoje? Esses lugares que tem aí mercadão, né? Mercado central. Era um mercado central ali. Aí Jesus ele pega e depois de ele fazer essa obra de moralização no templo, ele começa a curar cegos, começa a curar coxos, recebe louvores de crianças, e aí os principais sacerdotes e os escribas que estavam lá começam a ficar com inveja. E aí depois ele sai de lá e ele está com fome e ele encontra uma figueira. E uma figueira estava lá cheia de folhas. A figueira funciona da seguinte maneira: ela dá frutos e aí ela se enche de folhas. Ou seja, quando Jesus ele olha uma figueira cheia de folhas, deve ter algum fruto que sobrou ali, né? E aí ele vê, procura, não acha fruto nenhum. E aí ele começa, ele já estava pilhado com as coisas dos fariseus. Ele já estava indignado. E aí ele pega, olha para aquela figueira lá com uma aparência linda, só que sem frutos. E aí ele começa a ensinar os seus discípulos. Ele fala assim, ele amaldiçoa a figueira seca. Ele fala que nunca mais dê fruto em você, a figueira seca. E aí ele fala para os discípulos, gente, toma cuidado com uma vida que você aparenta ser um crente, mas você não apresenta fruto. É igual essa figueira aqui. E aí o que ele está querendo dizer? O povo lá é judeu, o povo lá é israelita, o povo lá é descendente de Abraão, mas ele não enxerga o Messias diante deles. Eles não aceitam o Senhor Jesus como o Messias prometido das Escrituras. E aí, nessa hora, os fariseus, eles começam a perguntar para Jesus com que autoridade. Lembra que ele tinha curado cegos e coxos? Eles começam a perguntar, com que autoridade você faz essas coisas? Só que era malícia. Aqui em Minas Gerais chama maldade, né? Você já escutou essa palavra, não sei se usa no dia a dia. Você tem que ter maldade, né? Eu acho meio esquisita essa palavra, né? Mas é de uso comum. O que significa isso? Você tem que ter malícia para entender o que está acontecendo aqui e você caminhar para fazer coisas que te favoreçam, né? Então os fariseus estavam ali usando de maldade, de malícia, fazendo uma pergunta para Jesus, para quê? Para tentar pegar um negócio, botar ele na lei e condenar ele a apedrejamento. Só que Jesus, ele já tendo esse entendimento, ele é onisciente, ele pega e ele usa da mesma coisa. Ele falou assim, eu não vou responder, eu vou transferir a pergunta para vocês. E ele fala assim,
E João Batista? Eu acho que fica legal a gente ler. Ô, Dubs, passa ali para mim Mateus 21, do 28. Vai ali do 23. Vamos lá. Mateus capítulo 21. Vamos. Mateus 21. Passa ali a partir do verso 23 até o 27. Só para a gente entender direito, é o anterior da parábola. Jesus entrando no templo, estava ensinando, os principais sacerdotes e anciãos do povo se aproximaram dele. Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus responde: eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Se me responderem, eu também vou dizer com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E aí eles começaram a discutir entre si. Eles falaram assim: se dissermos do céu, Jesus vai falar assim: então por que não acreditaram nele? Mas se a gente responder dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, diz: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Até o 28 que eu falei? Não. Então, só para você entender que os fariseus, eles tinham medo das consequências das ações deles. Eles queriam acusar o Senhor Jesus e apedrejá-lo, de acordo com a lei, mas eles tinham medo do povo. O que é que o povo ia dizer? Porque o povo já estava olhando para Jesus como um grande profeta de Deus, inclusive como Messias. E João Batista já tinha sido um problema no passado. Então, qual que é a característica do fariseu? Ele tem medo das consequências. E aí, sabe o verso 23? Volta ali, meu anjinho. Essa pergunta aqui, ó. Com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? É essa pergunta aqui que ele está respondendo através de 3 parábolas. E o Senhor Jesus, ele pega e ele solta a primeira, que é aquela parábola dos 2 filhos. E a segunda parábola é a parábola dos lavradores maus, aquela lá que a terra está arrendada, e aí o dono da terra manda lá um representante, os caras matam o representante, aquela coiseira toda, né? E aí no final o dono manda o filho, e os caras também matam o filho. Só que a indignação do Senhor Jesus era tão grande, mas tão grande. Você lembra, Jesus ele explicava a parábola para quem? Discípulo. Vocês estão afiados, hein? E aí, a indignação dele era tão grande que ele passa a explicar a parábola para fariseu. Assim, mano, eu quero que você entenda. E os caras entendem. Na segunda parábola, assim, esse cara está falando da gente. A ficha cai. Então, na primeira parábola, o primeiro filho falou assim: não estou afim. Lembra? Não quero. Mas ele se arrepende do que ele falou para o pai e ele vai trabalhar na vinha. Foi isso? O segundo filho, ele fala assim: sim, senhor. E ele não vai. Aí, Jesus ele está apontando basicamente para 2 tipos de seres humanos. Um tipo orgulhoso, cheio de si mesmo, e um tipo humilde, que considera os outros mais importantes do que si mesmo. É difícil se alguém chegar para mim e para você e falar assim: você é orgulhoso, você é orgulhosa. É muito difícil da gente chegar e concordar, mas é muito. Mas não é raro você ouvir: eu sou humilde.
E eu creio que da parte do Senhor, Ele diz assim: os orgulhosos eu vou quebrar, e os humildes eu vou exaltar. Então, a primeira pergunta-chave da mensagem de hoje para mim e para você é: qual a importância da vontade de Deus para você? Se Deus ele deixar claro para mim e para você qual é a vontade dele como Pai, qual é a importância disso para você como filho e como filho? E eu queria expor algumas das vontades explícitas de Deus na sua palavra para que a gente possa pensar junto. Amém? A primeira de todas que eu queria falar, ela é fundamental para nós como filhos e filhas e como seres humanos. 1 Timóteo 2, 3 a 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 4. Deu problema? Falar de novo? 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 3 ao 4. O texto diz assim, 1 Timóteo 2, 3 ao 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Saiu baixo. Deus deseja que todos os seres humanos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Aleluia. Deus quer que todo ser humano seja salvo. E glória a Deus por isso. Agora você confessa que no fundo do teu coração, se você fosse Deus, tinha alguém que não queria. Não, Deus não dá. Você entende o que eu estou falando? Para você começar a se colocar na posição de filho, porque essa justiça aqui não bate muito com essa daqui. Aqui não. Sabe? Só para a gente começar a identificar algumas coisas que a gente ainda está em processo de trabalho, de obra, né? Está em obras. Então tá. Então ficou claro então que Deus deseja que todo ser humano seja salvo. Só que Deus permite que cada ser humano faça a sua própria escolha. É isso? E Deus, por incrível que parível, Ele sabe o que cada ser humano vai escolher com antecedência. Ele já sabe. Porque antes de você ser formado no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. E aí, já te conhecendo, Ele já sabia o que é que você ia escolher. Se você ia escolher a Ele ou não. Segunda vontade explícita de Deus na sua palavra. Miqueias 6:8. A gente já estudou esse versículo. Deus ele pede claramente 3 comportamentos para os seus filhos, ou seja, aqueles que são salvos. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Opa! Então eu ganhei uma oportunidade para não salvar. Porque a minha justiça fala que aquele ali, aquela ali, não dá para salvar não, porque é ruim demais. É isso? Estou praticando justiça. Não é a minha. É de Deus. E quando essa palavra justiça, ela está na Bíblia, você pode pegar ela e traduzir como vontade de Deus. Ou seja, o que Ele espera de mim e de você? Que eu pratique o que Ele deseja, o que Ele quer. Que todo ser humano seja salvo.
não a minha justiça, mas a dele. E que eu ame a misericórdia. E eu vou falar para vocês, eu estou, mas é num processo de reforma que não está fácil. Porque eu vou falar para vocês, gente, misericórdia é um negócio que precisa trabalhar muito aqui em mim. E eu estou nesse processo. Mas graças a Deus, porque lá em Filipenses 1,6, ele falou que ele começa uma boa obra. E ele, graças a Deus, porque isso me traz um consolo e uma esperança enorme. Porque ele começou uma boa obra em mim, graças a Deus, porque pensa num cara ruim, sem misericórdia. E a minha esperança é essa, ele vai terminar o que ele começou. Porque tudo que ele começa, ele termina. Então, às vezes o processo está ruim, está duro, está difícil. Mas eu continuo com esperança de que ele vai continuar me mudando e me transformando. Aí, quando eu olho para todas essas características aqui, obrigado, filho. Boa. Agora volta um pouquinho para Miqueias 6,8, que tem aquela parte também que fala que eu preciso aprender a andar humildemente com Deus. E essas três características de praticar justiça, amar misericórdia e andar humildemente com Deus, você encontra elas em Jesus? Todas as três. É que nem a gente fala, tudo aquilo que ele fala para a gente, Jesus ele praticou, ele fez isso. Então, são três características, vou começar a falar, tratar o Senhor Jesus como o unigênito de Deus. Amém? Eu sei que você sabe que ele é primogênito, mas vamos prosseguir no pensamento. São três características do unigênito de Deus. E aí, o ponto onde eu quero chegar é o seguinte: a terceira vontade explícita de Deus que eu queria falar para você é o centro da vontade de Deus para os seus filhos, aqueles que têm o selo do Espírito Santo, é ter filhos que se pareçam cada vez mais com Jesus. Amém? É uma vontade explícita do Pai que o unigênito seja o primogênito de toda uma raça, uma nova raça, de filhos e filhas mais parecidos com Jesus. É isso, né? Vontade, estou falando de vontade de Deus, estou falando da tua, tá? Vontade de Deus. Porque eu quero chegar nesse questionamento, nesse ponto. Porque, vamos lá, Romanos 8, 29. São vários outros textos, mas eu escolhi Romanos 8, 29. Não deixa esses barulhinhos aqui tirar o foco do foco, hein? Romanos 8, 29 diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, antes de você estar no ventre da tua mãe, ele também predestinou, ou seja, ele já sabia que você escolheria Deus. Ele já tinha ciência, ele já tinha presciência que você ia escolher a ele. Ele predestina para serem... Quer todo mundo ir tomar água aí? Quer fazer exercício, polichinelo, acordar, para acordar um pouco? Também predestinou para serem... a fim de que ele não seja mais o unigênito, mas seja o primogênito de toda uma raça, uma nova raça. Uma raça de homens, mulheres, jovens e crianças, a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Vontade do Pai. Só que pode ser que eu seja como o segundo filho e eu fale assim: sim, Senhor, eu não vou ser. Porque, antes de eu soltar a segunda pergunta-chave, vamos ler João 6. João 6, do 38 ao 40.
Senhor Jesus falando, porque eu, Jesus, desci do céu, não, mas, então o Senhor Jesus, ele falou de uma maneira clara, era da vontade dele. Só que eu e você, quando a gente olha para esse tipo de texto, vamos só até o 40, e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, o Pai. Pelo contrário, eu ressuscitarei todo aquele que vier a mim no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Sabe, quando você olha para uma... Jesus, ele abre o coração dele. Ele fala assim, mano, não era da minha vontade, só que a vontade do meu Pai é mais importante para mim. Quando ele chega, o Pai, é como se ele chegasse assim, Pai, eu não quero, mas eu estou entendendo a tua vontade. Eu estou compreendendo o tamanho do teu sonho e eu quero fazer parte disso. Aí você olha para um coração como esse e fala assim, cara, Jesus, ele é um cara que ele renuncia à vontade dele. Quando ele renuncia à vontade dele, ele fala assim, a tua vontade para mim é mais importante, Pai. E a segunda pergunta-chave da mensagem de hoje, eu gostaria que você seja muito honesto, mas muito sincero, para você mesmo e para Deus. Você quer ser mais parecido, mais parecida com Jesus em tudo? Ou não tem intenção e nem interesse em algumas áreas da sua vida? Essa é uma pergunta, a segunda pergunta. Sabe por quê? Porque nesse ponto, a gente vai começar a ver que talvez nossa vida ela está centrada na vontade de Deus, ou se não, a gente é o Kiko. O que eu tenho a ver com a vontade de Deus para a minha vida? Em algumas áreas da minha vida. E eu vou te dar uma dica. Quando eu falo algumas áreas, talvez seja algumas áreas onde você insistentemente você chega para Deus e fala assim, Senhor, eu não consigo vencer essa parte, esse problema na minha vida. Senhor, parece que esse negócio não vai. Parece que essa parte da minha vida não anda. E eu quero entregar ao Senhor. E a análise é justamente essa hoje. Por que tem determinadas áreas da minha vida que não vai? Parece que Deus não faz, parece que Deus não transforma, não muda. Eu queria que você refletisse comigo hoje, nesse sentido. Porque pode ser que eu seja um filho que estou falando sim, Senhor, mas no íntimo, no fundo, eu não abro a porta para Deus tratar, porque eu permaneço insistentemente naquele comportamento, naquela atitude, naquele estilo de vida que me deixa frustrado, Eu chego para Deus assim, pelo amor de Deus, eu continuo sendo o mesmo miserável homem que eu sou, a mesma miserável mulher que eu sou, nessa área específica. E aí o ponto que eu queria que a gente meditasse é Apocalipse 3:20. Jesus está sempre disponível para ajudar eu e você. Jesus está sempre disponível. E ele fala assim, eu estou na porta da tua vida, eu estou na porta do teu coração. E eu estou batendo na porta do teu coração. Eu estou do lado de fora, nessa área da tua vida. Aí são dois pontos. Os dois pontos que o Senhor Jesus fala é ouvir a voz dele do lado de fora.
Sabe por quê? Porque tem determinadas áreas da minha vida e da tua vida que a voz do meu coração sempre fala mais alto. Então, quando eu tenho a minha justiça própria, essa justiça própria minha, ela fala alto demais. É que nem eu falei no início, tem determinados seres humanos que a gente não tem pretensão nenhuma de que eles sejam salvos. Porque a gente tem tanto ódio, a gente tem tanta raiva que a gente quer matar e mandar eles direto para o inferno. O problema é que o reino de Deus, a justiça não funciona desse jeito, porque Ele quer que todos sejam salvos. Todos os seres humanos. Então, quando Jesus está do lado de fora em determinada área da minha vida, eu não consigo escutar a voz dele, porque a minha justiça grita demais. E a minha justiça, ela fala tão alto que eu não consigo ouvir Jesus lá de fora. Não consigo. Então, se eu entrar dentro do meu quarto, e eu estou sozinho ainda, Jesus não entrou lá, e eu falo assim, cala a boca, justiça própria. Fica quieta. Deixa eu escutar a voz do meu Senhor, que ainda está do lado de fora da minha vida, nessa área. Porque essa área eu não consigo vencer. Eu não saio, eu marco o passo. Eu vou deixar toda a minha justiça para o lado de fora. Eu quero ouvir a voz do meu Senhor. Porque a nossa alma, ela fala alto demais. O nosso senso de querer fazer as coisas com as próprias mãos é muito grande. A gente quer resolver na força, a gente quer resolver no convencimento, na persuasão, a gente quer resolver do nosso jeito. E Jesus está do lado de fora. E aí quando eu começo a falar para mim mesmo, assim, alma, fica quieta. E eu começo a entender que a minha carne, ela nunca vai se converter. Porque lembra no Jardim do Éden, quando Deus fez Adão, tinha pecado dentro dele? Não, mas tinha carne. Tinha a vontade dele, tinha o querer dele, tinha o jeito de pensar dele. Que fez ele concordar com a Eva e falou assim, cara, acho que não vai dar nada não. Aí pelo menos a gente vai discernir aqui entre o bem e o mal, a gente vai ser mais parecido com Deus. Tinha carne, não tinha pecado, tinha carne. A minha carne, a tua carne nunca vai se converter. A pastora Valnice fala assim que a carne tem que ser crucificada todos os dias. Então, se eu começar a discernir que na minha vida os meus ouvidos são carnais, os meus olhos são carnais, meu coração é carnal, minha mente é carnal, eu vou perceber que a minha vida ela está sendo influenciada pelos hábitos deste mundo. O mundo fala assim, você não precisa passar por isso, você não merece passar por isso. Você tem que resolver esse negócio lá, é com justiça. Só que não é assim no reino de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele chega diante de uma mulher adulta e você sabe o resultado. A lei falava assim que ela tinha que ser apedrejada. E o Senhor Jesus falou assim, cadê os caras que estão te condenando? Não sobrou nenhum, só sobrou o Senhor aqui. E ele disse assim, eu também não te condeno. Só que agora você vai, porque você teve um encontro com a graça, e você não peca mais. Você tem um compromisso com a graça de Deus. Então esse é o questionamento hoje, né? Se eu estou realmente sendo influenciado pelos hábitos desse mundo, se os meus pensamentos que vão criar os meus hábitos e as minhas atitudes estão sendo forjadas por este mundo, ou será que é o reino de Deus que está me transformando no dia a dia para olhar para determinadas situações e falar assim,
Deus quer que todos sejam salvos. E eu vou ser um instrumento para que isso aconteça. E não piore as coisas. Eu não sei se você viu o resultado do censo de 2022. Tem um resultado que me impressionou muito. Porque as coisas desse mundo, você percebeu que tudo que está acontecendo nesse mundo está levando à destruição dos fundamentos que foram colocados por Deus. Você vai ver, está tudo contra o Gênesis. Está tudo contra a natureza, contra o clima, contra a raça humana, contra o gênero da raça humana. Está contra a família, está destruindo famílias. A evolução do pensamento desse século, desse mundo, das pessoas que não confiam e não creem no Senhor, está destruindo gente, está destruindo os fundamentos que o Senhor determinou no Gênesis. Está destruindo famílias. Está destruindo relação com Deus. E o resultado do censo de 2022, uma das coisas que o Senhor determinou no Gênesis, é que quem seria o cabeça da família? O homem ou a mulher? No censo de 2022, pela primeira vez, a mulher no Brasil, ela é maioria na liderança das casas brasileiras. Censo de 2022. A maior parte das casas brasileiras são lideradas por mulheres. Não estou falando que você é incapaz. Não estou falando disso. Você é muito capaz. O problema é que a gente precisa analisar isso como destruição do que esse século está fazendo com os fundamentos do Gênesis. Porque se a gente parar para estudar isso, isso aqui é resultado de um monte, de um complexo de fatores que está destruindo família. Está separando marido de esposa e está deixando filhos aos cuidados de vó, vô, tio, tia, babá. Não estou falando também que você não precisa ter babá, mas estou falando que a gente precisa olhar e discernir o que é que esse século está provocando nos fundamentos da vida cristã. E aí, o segundo... Ouvir. Segunda parte que é minha e sua. Abrir a porta. Chegar e reconhecer para Deus tem algumas áreas. Porque tem algumas áreas para mim e para você que não são difíceis de reconhecer, que a gente tem problema. Eu tenho problema com imoralidade sexual. Não é difícil de ver. Eu sou viciado em pornografia. Não é difícil de ver. Tem algumas áreas aí que, cara, eu tenho muita raiva, tenho muito ódio. Eu começo vem um negócio dentro de mim, assim, um fogo, começa a tomar conta do meu sangue, ferve, eu tenho ódio e eu quero matar pessoas. Não, tem coisas que não é difícil de ver. Só que tem coisas que na minha vida, às vezes eu paro para pensar assim, esse comportamento parece que não muda. E ele não é bom. Parece que constantemente eu faço isso. Isso não muda. São anos e anos e anos. Eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou jejuando, eu estou indo nos eventos da igreja, mas parece que essa área da minha vida não muda. Sabe? E aí, é nessa hora que cai a ficha e você fala assim, é isso. Eu preciso abrir a porta do meu coração. E falar assim, com sinceridade, com honestidade, assim, Deus, são anos sendo assim. E sendo que eu passo anos assim, eu confesso para o Senhor que eu não consigo. E honestamente, Pai, eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor me transforme. Tem hora que eu consigo fazer um pouco disso, melhorar, mas é meu esforço. É eu que estou tentando melhorar sozinho. Mas honestamente, Pai, eu preciso de Jesus. Eu preciso do Espírito Santo.
Eu preciso ser transformado. Porque transformação só o Senhor. Mudança eu até consigo fazer alguma coisa ou outra para melhor. Mas transformação é só o Senhor que consegue. Eu preciso, Pai. Eu preciso disso. E aí eu começo então a abrir a porta do meu coração. O que eu queria dizer para você, toda essa meditação que eu gostaria que você fizesse, pelo menos essa semana, como que é a tua vida de filho, de filha, eu queria dizer para você que existe uma nova fase que foi determinada por Deus para a igreja. E eu estava conversando com um irmão, e o que me veio à mente foi assim, mais ou menos a ideia. Eu e você, a gente está no trânsito aqui de Barbacena, amém? Se você dirige, se você não dirige, você está de Uber, não sei, de moto, você está no trânsito. Aí você sabe que tem determinados lugares que tem placa de proibido estacionar, tem placa de específica para separar a moto, tal, tem de tudo, né? E aí está aquela chuva e, puxa vida, eu vou dar uma paradinha aqui. E sinceramente, não acontece muita coisa. Você não é multado. Você está passando nos radares, às vezes você percebe que você passou acima, mas a multa não chega. Às vezes chega, às vezes não chega. Às vezes está lá um amarelinho, é amarelinho que fala aqui também, não? Está lá, você passou o celular lá na mão, tal, ele viu, ele falou assim, deu aquela risadinha para você, fez aquela carinha assim, mas ele não marcou a placa do teu carro. E aí o que eu falei para esse irmão, foi assim, agora o prefeito foi reeleito. Imagina que no próximo mandato, o ano que vem, as coisas vão começar a ficar mais apertadas no trânsito, porque agora está tudo asfaltado, não está? Está tudo asfaltado. Não dá para chegar para assim, pô, maior buraco aqui, furou meu pneu. Não dá. Só que aí o prefeito falou assim, galera, agora eu vou colocar uns amarelinhos que vão canetar vocês. Fica esperto aí. Excesso de velocidade, estacionamento proibido, e por aí vai. Avanço do sinal vermelho. Aí você começa a olhar lá no correio da tua casa, começa a chegar aquela cartinha do Detran? E cartinha do Detran que chega, cartinha do Detran que chega. O que eu quis dizer com isso foi, o Senhor deixou para trás a fase de vista grossa. O Senhor está introduzindo a igreja numa fase agora que Ele está liberando Satanás para executar determinadas coisas na corrente de Deus. O que significa isso? O Senhor está permitindo que os amarelinhos, no caso os vermelhinhos, começa a passear por meio das famílias e fazer aparecer determinadas coisas que a gente achou que estava tudo bem. Começou a trazer à tona determinados comportamentos, pensamentos e atitudes que a gente achou que estava de boas. Não vai dar nada. Só que os vermelhinhos começam a mostrar para mim e para você que são problemas. São problemas que a gente precisa prestar atenção e que nessa nova fase não vai mais passar. E aí, quando os vermelhinhos começam a mostrar pecado oculto, começa a aparecer em nós. Lembra que eu falei para você, eu estou sendo tratado terrivelmente na área da misericórdia? Começa a aflorar determinadas coisas que na minha vida de figueira cheia de folhas estava tudo bem. E aí o vermelhinho chega e começa a afastar as folhas, assim, e fala assim, nó, que fedor, hein? Ó Deus, frutinho podre aqui. E aí
Começa a aflorar desvio de caráter, começa a aflorar deformidades na personalidade do crente. Isso está acontecendo na minha vida e na tua vida. Porque essa liberação de vermelhinho sobre a família, na verdade, ele tem um motivo. E a motivação de Deus é: eu quero que você seja mais meu. Eu quero que você seja mais minha. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando a gente for mais vazio de nós mesmos, ou seja, a gente for começar a ser verdadeiramente humilde e andar humildemente com Deus, o Senhor, Ele pega e chega junto em nós e fala assim: cara, eu te amo demais. Filha, eu te amo muito. E graças a Deus, que você está abrindo o teu coração, que você está reconhecendo que em determinadas áreas na tua vida estavam escondidinhas. Mas agora eu estou mostrando para você. E eu quero te transformar. Eu quero te curar. Eu quero te preparar e capacitar para que você retorne aos fundamentos. Tem determinadas coisas que foram desabadas na tua vida e eu quero reconstruir os fundamentos meus na tua vida. E tendo reconstruído isso, vai começar a virar na minha vida e na tua vida o que Jesus declarou em João 4,34. Você quer ser mais parecido com Jesus? Esse mesmo Jesus, ele disse assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Tá? Se eu e você, a gente tem o desejo real, verdadeiro, sem reservas e sem falsidade, sem máscara, sem folhagem, de ser igual ao Senhor Jesus, nosso alimento é esse: fazer a vontade do Pai. Daí, o Senhor diz nas cartas das igrejas da Ásia: quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja, que ouça. Amém? Jesus está disposto a transformar o seu interior. Ele está disposto. Não é à toa que ele está do lado de fora, mas ele está lá, ó, toque, toque, toque. Fulano, ciclana. Ele quer transformar eu e você. E aí, lembra de Filipenses 1,6, né? Ele começou uma boa obra em você. Vai terminar. De fé em fé, de glória em glória, ele vai terminar. Graças a Deus por isso. Jesus está enviando os primeiros ventos de mudança para a sua igreja. E o conselho que eu dou para você, não sei se você já andou de barco, mas você imagina. Solta a vela do barco da tua vida e abre a vela. Porque para onde o vento soprar e a tua vela estiver aberta, você vai junto. Agora, talvez você não esteja afim. Talvez você fale um sim, senhor, mas a tua vela continua fechada. E aí, querido, o vento vai passar e você vai ficar. E eu, sinceramente e honestamente, eu não quero que você fique. A gente vai junto como igreja. Vai abrir a vela do nosso barco. E onde o vento soprar, a gente está indo junto com o Espírito Santo de Deus, para onde ele for. E a proposta é essa. Qual filha você é? Filho que obedece? Filho que se arrepende? Jesus, ele foi claro, assim: não era da minha vontade,
mas a vontade do meu Pai é melhor, é maior e principal. E eu queria falar com você então hoje. Você quer declarar que você quer ser transformado na aparência, na imagem, na semelhança do Senhor Jesus em todas as áreas da tua vida? Você quer? Você deseja isso? Então vamos declarar junto. Eu queria convidar você a ficar de pé para que a gente possa declarar. E depois a gente vai orar. Você pode repetir comigo em alta voz. Pai, eu reconheço que muitas vezes eu tenho sido um filho, uma filha, que diz sim, Senhor, mas eu não vou. Eu quero te pedir perdão por isso. Eu quero ser honesto, honesta, e dizer para o Senhor que tem algumas áreas da minha vida que eu não estou afim de abrir o meu coração. Mas hoje eu decido que eu vou abrir a porta do meu coração nas áreas mais difíceis da minha vida. Ouvir a tua voz enquanto o Senhor ceia comigo na mesa da minha vida. O Senhor tem toda a liberdade para trazer à tona os pecados ocultos da minha vida. E eu quero entregar todos eles aos teus pés. E de joelhos, ungir os teus pés e permanecer ali. Meu interesse não está nas tuas mãos. Eu só quero ficar aos teus pés e te adorar como o Deus da minha vida. Obrigado, Jesus. É no teu nome que eu oro. Amém. Eu queria orar por você. Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão especial. O Senhor traz para nós verdades que muitas vezes estão escondidas, mas é bom ter o Senhor pertinho, dentro de nós, ao nosso lado, sobre nós, através do teu Espírito, para que o Senhor traga a revelação da nossa vida como filhos, filhas. Obrigado pelo teu Espírito Santo que sela a nossa salvação. E Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser transformados pelo Senhor, Pai. Nós reconhecemos que nós estamos em obras e nós temos a confiança, Pai, de que o Senhor permanecerá fazendo essa transformação necessária no nosso íntimo. Para que cada um de nós, sendo transformados de fé em fé, de glória em glória, a gente faça parte desse corpo da igreja gloriosa do Senhor Jesus aqui nessa terra. Como nós oramos pelas crianças, não importa o que o mundo está querendo determinar sobre as nossas vidas, não importa, porque é maior aquele que habita em nós. E por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser esse exército que é levantado pelo Senhor. Antes, todos nós éramos como ossos secos, mas o Teu Espírito tem vivificado nossas vidas. Muitas vezes a gente tem reconhecido que nossa vida era morta no passado, mesmo dentro da igreja, mas hoje o Senhor tem avivado os nossos corações através do Teu Espírito. E nós estamos experimentando isso, Pai. Um tempo novo, Pai, onde o Senhor está fazendo um mover espiritual extraordinário nas nossas vidas. E na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda a obra do inimigo nas vidas das famílias aqui desta igreja e dessa cidade, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda a obra de Satanás.
em nome de Jesus. Só que mesmo assim, eu oro para que o Teu Espírito Santo traga revelação das coisas que o Senhor quer fazer através disso. Porque na vida de Jó, o Senhor liberou que Satanás fizesse obras na vida dele, na família dele, nos bens dele. Para quê, Senhor? Para trazer o coração de Jó para mais perto de Ti. Até que de Jó saísse a frase: antes eu só te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo as famílias aqui desta casa, para que em cada família haja o agir do Teu Espírito Santo, trazendo revelação, discernimento, poder. Que os espíritos malignos saiam em nome de Jesus Cristo. E que a ação boa, perfeita e agradável da Tua vontade seja operada no íntimo de cada um de nós. E a gente possa compreender que a Tua vontade é melhor que a nossa. Para que a gente possa compreender que o Senhor é quem opera o fazer, o pensar, tudo aquilo que está no íntimo de cada filho, de cada filha, parte do Senhor. Começa no céu. E nós queremos abrir mão do nosso achismo, da nossa vontade e principalmente da nossa justiça. Para que a nossa vida seja uma prática da Tua vontade. Seja um amor, a misericórdia que o Senhor apresenta para nós. E que isso reflita na nossa vida para os outros. E que a gente possa ter uma vida onde a gente ande de maneira humilde, aos Teus pés. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor, Ele seja aquele que mostre em todas as circunstâncias da tua vida. Existe paz com Deus na tua vida. A paz que o Senhor Jesus Cristo conquistou para a minha vida e para a tua vida. Que o rosto resplandecente do Senhor te conceda essa confiança de que mesmo nas circunstâncias mais difíceis existe paz no teu coração. Eu oro para que a graça e a misericórdia do Deus amoroso sejam sobre a tua vida. Que o amor de Deus ele seja sempre revelado em cada detalhe da tua vida. E eu quero declarar: você é muito amado por Deus. Você é muito amada por Deus. Que a graça do Filho, ela seja a ponte que te conduz o tempo todo para buscar um relacionamento íntimo e profundo com o Pai. Para compreender que existe um espírito de santidade morando no teu coração. Que esse espírito de santidade te fortalece e te capacita para você ser filho, filha de Deus em todos os lugares onde você está. Representante do reino de Deus onde você está. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus te coloque fogo no coração, de vontade de conhecer cada vez mais esse Pai e a vontade dele, que é bem melhor que a nossa. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e dê um forte aplauso para Jesus.